Eu vou jogar um off de uma reunião que a gente teve no Vasco ano passado, ano retrasado, acho que foi ano passado. Teve uma conversa entre Luiz Melo, que era antigo CEO do Vasco, e o Caetano Marcelino, que foi até demitido no final do ano passado. Era o diretor comercial do Vasco. E surgiu uma discussão, não lembro quem levantou esse tema, de que, mas e pra esse ano tem que ter um craque, tá dentro do projeto, tem que ter um grande nome. Pegar só por um exemplo, um Soares que teve no Grêmio, um Sidorf que trabalhou contigo no Botafogo. E aí, tô falando isso porque isso ficou público. O Caetano falou assim, isso é a maior falácia da história do futebol. Essa história de que contrata jogador que ele se paga, com camisa, com marketing, etc. Isso é falácia. Só quem deu certo foi o Beckham, não sei aonde, e piriri parará. Aí eu quero ouvir da tua experiência de ter trabalhado com um dos maiores astros do futebol mundial. O Sidorf tá nessa categoria. É só você pegar a quantidade de Champions League que ele venceu. E aqui no Brasil também foi muito bem sucedido. Então a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, Sidney. O craque se paga ou não, ou entra na categoria depende? Quero ouvir de você. Depende, mas não depende do craque. Depende da estrutura do clube, como o clube vai trabalhar esse atleta que está chegando. Como eu costumo dizer, a gente não pode olhar o futebol como uma célula destacada da sociedade. Ou seja, todos os reflexos que a gente tem na sociedade brasileira, positivas e negativas, ela influenciam no futebol. Quando você vem para o futebol, você também não pode trabalhar uma célula, um atleta, separadamente. Você tem que trabalhar esse atleta dentro daquela célula que é o futebol e entender que jogador sozinho não ganha jogo, não ganha título, não vende camisa. É um processo que você tem que trabalhar em volta desse atleta para que essa contratação vire um sucesso, né? Então você tem vários casos do mesmo atleta ter dado certo a contratação e outros não. Aqui no Brasil, recentemente, a gente pode falar do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho foi trazido pelo Flamengo, na época Patrícia Amorim. Todo mundo sabe que ele não deu certo no Flamengo e depois ele fez o que fez no Atlético Mineiro. Qual é a diferença? O problema é o Ronaldinho Gaúcho? É o Sidorf? O problema é o Soares? Ou o problema é como o clube, como gestão, vai receber esse atleta e desenvolver o que aquele atleta pode entregar dentro de todos os departamentos do clube. Essa é a grande questão. Trazer o atleta por trazer, realmente pode dar certo ou não, aí tu vai jogar com um azar ou sorte. Então, quando você traz o atleta, você tem que ter o motivo de estar trazendo aquele atleta e como você vai trabalhar aquele atleta dentro do clube. No caso do Sidorf, que a gente viveu aquilo lá, o que aconteceu com a vinda do Sidorf? A gente tinha essa geração que você colocou aqui, subindo, tentando chegar ao profissional. Você estava trazendo um astro internacional, que na minha opinião foi a maior contratação de um atleta estrangeiro do Brasil em todos os tempos, aonde ele chegava com uma filosofia e um caráter muito forte, né? A gente na Espanha, morei muito tempo lá, caráter é personalidade, uma personalidade muito forte. Então você traz esse cara no qual ele acrescenta muito a essa geração que está chegando, né? E essa geração que está chegando não se sente na responsabilidade de resolver os problemas. Por exemplo, nós tivemos vários clubes, o Vasco foi até um desses, que há pouco tempo atrás, se você subia com uma geração boa, e essa geração boa era obrigado a não deixar o clube cair. Ou era obrigado a ganhar. E você perdia esses atletas, porque esses atletas não estavam maturados ainda. Então é aquela velha fórmula do sucesso, não adianta. Você aliar experiência com juventude dentro de um elenco é fundamental. E no caso do Sidorf, aí eu não vou te dizer financeiramente se pagou ou não, mas tecnicamente pagou. Porque a gente vem, ele é campeão estadual e classifica o time para a Libertadores depois de 16 anos. Né? Então a gente teve resultado dentro do campo. Ele amadurece todos os atletas, junto com o Jefferson, com o Bolívar, com o Edilson, com o Júlio César. Não era só o Sidorf nesse papel, mas o Sidorf tinha um papel muito importante nisso. Ele amadurece todos esses atletas que sobem e todos esses atletas foram negociados e vendidos pelo Botafogo. Então, você falar, vou contratar esse atleta por contratar, eu não acho isso inteligente. Inteligente vou contratar para quê e por quê. Né? Muito pouco se pergunta o para quê e por quê no futebol. E tudo existe, inclusive no treino. O Sidorf mesmo chegava aqui, tinha um treinamento, ele, para quê e por que eu estou treinando isso? Mas ele não fazia isso questionando o preparador físico ou o treinador. Não, é para que a gente, o preparador físico, o treinador, explicasse o porquê e para quê, para que o atleta tivesse consciência daquilo que ele está executando ali naquela hora. Parte de fisioterapia, a gente tem um amigo em comum, Alex Evangelista, que trabalhou com o Sidorf lá.
e se tornaram grandes amigos e hoje trabalham juntos. E o Seedorf perturbava o Alex. Por que você está fazendo? Por que você faz isso? O Seedorf estava perguntando para ele e ele desenvolvia e ele conseguiu convencer o Seedorf. Tanto que no contrato do Seedorf, o Seedorf tinha direito de trazer um fisioterapeuta próprio da Itália. E o Botafogo tinha que custear essa vinda desse passagem, alimentação, hospedagem. E depois de 2, 3 meses trabalhando com o Alex, ele falou, eu não preciso mais trazer o Alex me atende. E acabou. Mas por quê? Porque o Alex teve que provar para ele o porquê, para que e por que ele fazia aquele tipo de tratamento. Então, a vinda desse atleta, você tem que perguntar para que e por quê. Não, e a gente tá falando de um craque, né? De um fenômeno. O Alex Evangelista. Casamos 2 fenômenos, né? O Seedorf e o Alex. Não à toa, o Alex desenvolveu tudo que ele desenvolveu pra frente. Agora... E depois do Botafogo, ele fez aquele trabalho espetacular lá no Vasco. No Capes. Que foi depois perdido, né? Que foi uma pena grande.